Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Nosso conto de hoje se chama Sussurros. Em uma cidade qualquer do Japão, vivia um rico empresário. Tinha uma belíssima mansão com um jardim exuberante. Era um homem de negócios bem engajado no mercado e requisitado. O fato é que esse homem tinha tudo do bom e do melhor que o dinheiro pode comprar. Ele era viúvo e vivia nessa bela mansão com sua única filha, que tinha uma condição psicológica que acabava atrapalhando suas vidas e já estava afetando seus negócios, pois ele não poderia sair de casa e deixá-la só. Várias babás e cuidadoras já haviam sido contratadas, mas nenhuma ficava. Mais que um dia, o homem já estava cansado e nervoso. Isso já estava afetando seu psicológico. Sua filha tinha quase 15 anos e seu problema psicológico era a incapacidade de tomar decisões sozinha. E quando digo tomar decisões sozinhas, era em relação a tudo. Vou lhes dar um exemplo. Era difícil para a filha decidir até mesmo o que vestir ou o que comer, quando sentar, quando levantar, se deveria dormir e quando acordar. Seu pai, preocupado e frustrado, tentava de todas as formas buscar ajuda especializada para ajudar a filha a superar essas limitações psicológicas. Certo dia ele não teve alternativa, precisava ter uma reunião presencial. Então, com orientação do médico, ele deu um relaxante muscular para sua filha. Isto a faria dormir até que ele chegasse em casa. Mas a reunião se estendeu mais do que ele esperava. E ao voltar mais tarde naquela noite, o empresário percebeu uma atmosfera diferente em sua mansão. Ao entrar na sala de estar, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Parecia que algo estava fora do lugar. Intrigado e preocupado, subiu as escadas indo até o quarto de sua filha. A porta estava entreaberta e um sussurro escapava do quarto. Ele se aproximou lentamente e ao abrir a porta teve a visão que o deixou petrificado. Sua filha estava sentada na cama, murmurando palavras incompreensíveis e olhando fixamente para um espelho. Seu reflexo parecia distorcido, como se algo estivesse errado. O empresário tentou chamar a atenção dela, mas não obteve resposta. Sentindo calafrios, ele se aproximou do espelho e, de repente, uma voz sussurrante sibilou algo em uma língua desconhecida. O terror tomou conta do seu coração, pois ele percebeu que aquilo não era sua filha falando. Era algo além da compreensão humana, algo sinistro, que agora tinha o controle sobre a mente de sua filha. Enquanto o empresário tentava compreender a sinistra situação, uma presença misteriosa surgiu na entrada do quarto. Era uma cuidadora que ele não conheceu. Ela se vestia de uma maneira peculiar, um kimono branco, tinha cabelos negros e um coque bem cheio, indicando que tinha cabelos longos. Ela era uma dessas mulheres de pele pálida e tinha um olhar enigmático. Ela se apresentou como o rei. Seu nome era tão peculiar quanto ela, pois seu significado era espírito, o que é estranho, mas ninguém na história notou. Bem, ela disse que havia sido enviada por uma agência especializada para cuidar da filha dele, e que um dos empregados a havia deixado entrar, pois a garota estava em crise. Rei alegou ter habilidades únicas para lidar com situações delicadas, especialmente aquelas relacionadas a problemas psicológicos. Intrigado e desesperado, o empresário permitiu que ela tentasse ajudar. A cuidadora misteriosa então se aproximou da garota e aproximou o ouvido de seus lábios. E ouviu os seus sussurros. Parecia que a jovem estava recebendo instruções de alguém do espelho sobre o que fazer, e eles se comunicavam por meio de sussurros sinistros. Enquanto a garota sussurrava,
Rei traduzia as palavras para o empresário. Eram instruções macabras e perturbadoras, sugerindo atos terríveis que a garota era instigada a cometer. O empresário ficou horrorizado e determinado a proteger sua filha da influência maligna que estava se apoderando dela. Ele então começou a carregar o espelho para tirá-lo do quarto, mas ao tentar fazer isso, a garota literalmente surtou e avançou sobre ele com fúria, o que o fez cair e, consequentemente, quebrar o espelho, quebrando a ligação entre o que estava no espelho e sua filha, que caiu inconsciente. Grato pela ajuda da cuidadora, o empresário a contratou para ajudar com o problema psicológico de sua filha. Com o tempo, a relação entre o empresário e rei foi se aprofundando e a confiança na cuidadora crescia a cada dia. Rei descobriu que a jovem respondia mais aos estímulos de tomar suas próprias decisões quando essas eram feitas através de sussurros. Assim, ela passou a sussurrar as escolhas para a garota, ajudando ela a se comportar e tomar decisões por si só em várias situações de sua vida diária. A garota já não estava mais em pânico ou surtava por não saber o que fazer. A convivência se tornou mais leve na bela mansão e o empresário passou a trabalhar mais tranquilo. Rei, no entanto, tinha um companheiro abusivo e violento. Este homem só permitiu que ela fosse trabalhar com esse empresário porque o salário que ela receberia era alto, mas ele exigiu que ela todo mês lhe entregasse o dinheiro, o que ela sempre fazia à noite, quando o empresário estava em casa. Numa noite fatídica, enquanto o empresário estava fora em uma viagem de negócios, Rei não pôde levar o dinheiro no dia em que recebeu, o que deixou seu companheiro muito irritado. Quando o empresário voltou de viagem, assim que anoiteceu, ela foi até a sua casa, na periferia, e encontrou seu companheiro furioso. Eles brigaram e, no auge da briga, o homem assassinou o rei brutalmente. Ele acreditava, erroneamente, que Rei estava tendo um relacionamento amoroso com o empresário. Cego pela fúria e ciúme, ele cometeu o crime e depois fugiu com o dinheiro. O fato foi que o empresário gostava de saber com quem trabalhava para ele, e mandou que investigassem Rei. Ele descobriu sobre o marido abusivo dela e um dia fez uma visita a ele. Lhe pagou uma certa quantia para que ele nunca mais a incomodasse. Mas o homem perdeu o dinheiro em apostas e passou a atormentar Rei, que voltou a lhe dar o dinheiro por medo. Mas ele ficou incomodado com aquele homem rico e bem-sucedido querer ele longe de sua própria mulher. Logo, ele deduziu que estavam tendo um caso. A tragédia abalou profundamente a família. O empresário ficou inconsolável e ao descobrir o trágico destino de Rei. A filha, já fragilizada por seus próprios problemas psicológicos, foi abalada emocionalmente pela morte da única pessoa que a compreendia. O empresário jurou trazer justiça para Rei. Ele usou seus recursos e contatos para investigar o assassinato e levar o marido de Rei à justiça. Ao mesmo tempo, ele precisava ser forte para ajudar sua filha a superar essa terrível perda. Os dias se passaram e, para a surpresa do empresário, sua filha começou a agir como se ainda estivesse recebendo orientações de Rei, como se a cuidadora estivesse presente sussurrando-lhe o que fazer. No começo, o empresário ficou assustado com essa reviravolta. Ele não sabia o que estava acontecendo. No entanto, ao observar o comportamento da jovem, percebeu que ela estava mais calma e controlada, tomando decisões com mais facilidade do que antes. Com o passar do tempo, a filha começou a superar suas dificuldades psicológicas, tornando-se mais independente e confiante. Ela se destacou na escola, surpreendendo seus professores e colegas. Demorou um pouco para ele perceber que o espírito de Rei estava ao lado da jovem, ainda sussurrando em seu ouvido. A presença de Rei, mesmo após a morte, estava ajudando-a a se tornar uma pessoa independente e decidida.
O empresário resolveu aceitar essa situação e apoiar a filha, acreditando que de alguma forma Rei estava protegendo-a e guiando-a para um futuro melhor. Ele fundou uma organização de caridade em memória de Rei, dedicada a ajudar pessoas que, como ela, sofriam com abusos dos maridos. No entanto, como a morte de Rei foi trágica, prematura e injusta, ela se tornou um Yurei, um espírito vingativo, e seus sussurros no ouvido da jovem filha do empresário passaram a ser sombrios. Certa noite, o empresário estava em seu escritório, tomando um drink e lendo uma notícia intrigante no jornal, sobre as mulheres que foram pedir ajuda na organização de caridade fundada por ele em homenagem a Rei, e todas tiveram seus maridos abusivos mortos a facadas. A porta estava aberta e ele estava de cabeça baixa, e ao erguer a cabeça percebeu um vulto que lembrava sua filha passar correndo pela penumbra da sala. Ele sentiu seu coração disparar e um frio percorrer sua espinha. Se levantou e cautelosamente saiu do escritório e começou a andar pela casa procurando pela filha, quando pisou em uma pequena poça que ele percebeu ser sangue ao tocar. Seguiu as manchas pelo chão até a cozinha e encontrou a filha coberta de sangue, segurando uma grande faca. Ela estava em frente à porta que dá para a área dos fundos da mansão, e por alguns segundos, quando ele olhou para a filha, ele viu uma mulher pálida com longos cabelos negros vestindo kimono branco. Ela estava praticamente agarrada às costas de sua filha, com seus lábios próximos ao ouvido da garota. Eles mexiam sussurrando algo para a garota, exatamente como o Rei ficava quando sussurrava para sua filha. A garota então se virou lentamente na direção de seu pai, que com um susto caiu para trás ao perceber que a mulher era a própria Rei. A mulher, ou melhor, o Yurei, parou de sussurrar, e ambas sorriram diabolicamente para o empresário. Então a garota partiu em direção ao seu pai com a faca em mãos. Pela manhã, a mansão estava cheia de policiais. Os empregados chegaram para trabalhar e encontraram um cenário de horror. Um verdadeiro massacre havia acontecido na mansão. A única sobrevivente era a filha do empresário, que estava escondida na despensa, em estado de choque, sussurrando coisas ininteligíveis. O policial que atirou da despensa teve a impressão de ver mais alguém com ela, mas ao olhar novamente viu apenas uma garota frágil, cujo único som que emitia enquanto era levada pelos paramédicos eram sussurros. Obrigado por escutarem até aqui. Apoie o canal curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Convide seus amigos para conhecerem o conteúdo do canal. E você que vem até aqui, mas ainda não é um inscrito, sinta-se à vontade para fazer parte da família de Sombrios. E até a próxima!